Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje para o início de uma nova jornada. A partir de agora, apresentaremos nossas palestras também pelo canal, também gravados diretamente aqui, de onde sempre fazemos as aulas, os exercícios e os ancoramentos, onde eles são repassados a vocês. Então, hoje a palestra número 13, dando continuidade à última, que já foi gravada, que foi de número 12, seguiremos da mesma maneira como vimos fazendo em termos de cronologia. Antes de iniciarmos a palestra propriamente, vamos às nossas prévias já tão tradicionais, com nossa respiração inicialmente de esvaziamento mental, em que vamos procurar permitir à nossa mente esvaziar-se desse momento pesado que passa o nosso planeta. Esse outubro, hoje é dia 19 de outubro de 2023, esse outubro que nós havíamos antecipado a vocês, como eu já disse anteriormente, também não esperava, tinha expectativa de que pudesse não ser algo tão grave, tão danoso, mas o processo de desumanização pela qual passa a humanidade hoje é tão profundo, ainda está tão atrelado a fatos do passado e do presente, que a grande maioria da humanidade não consegue se desprender de alguns dogmas e algumas imposições da matriz de controle. Estamos para colocar esse assunto em pauta em breve, quando tentaremos esclarecer a vocês esse conflito Israel e Palestina, que é muito antigo. Então, aguardem que ele em breve virá ao ar no nosso canal. Não façam julgamentos, não escolham lados, como já antecipei. Nesse momento não há certos, há muitos errados, alguns mais errados que outros, mas não culpem ninguém. Não acreditem que os povos e os países, com suas populações como um todo, são os culpados, são todos eles agressores, são todos eles terroristas, não são. Vamos então esvaziar a nossa mente desse tipo de peso, por mais difícil que seja num momento como esse. Não veja o planeta terminando, não enxergue isso como um fim. É mais uma mudança de ciclo, penoso, pesaroso, maculante, em alguns momentos muito preocupante. Mas nós passaremos por esse momento, de uma maneira ou de outra. Então, esvazie sua mente após inspirar e reter pelos 17 segundos que já explicamos a motivação. E na sequência, continue inspirando diversas vezes. E se permita colocar para dentro, junto com o oxigênio, coisas boas, coisas belas. Coloque coisas bonitas na sua mente. Pessoas, seres, projetos, locais, energias, vibrações, reinos, orixás, elementais, devas. E assim, permita que isso seja retido dentro de você o maior tempo possível, alongando a sua respiração celular, para que suas células possam realmente se limpar
e se reenergizar. Coloque os pés no chão, se possível, abrace uma árvore, entre em contato com o seu bichinho, entre em contato com os seus amores, sejam eles de que reino forem, sejam eles de que dimensões forem, estejam eles presentes junto com você na fisicalidade ou não. Abrace-os, irradiando paz e harmonia para todo o planeta. E, ao expirar, coloque para fora, além de todos esses temores, rancores, mágoas, sofrimentos, tudo que atravanca a sua ascensão, tudo que limita você, bloqueios de toda ordem, gaiolas, batismos, pactos, votos, miasmas, chips, dispositivos umbralinos, cadeados que trancam você na matriz de controle, que trancam você nesses conhecimentos deturpados, nessas pseudo-verdades que nós, aos poucos, estamos tentando dizimar da mente das nossas queridas sementes. Essa expiração faz com que você, através do diafragma e do períneo, dois músculos que expulsam esse lado não valioso, para que ele não fique preso a você, traumas, fobias e bloqueios que impedem a sua ascensão. E assim, entre em contato com a Avona, Ilha do Paraíso, e da borda desse prato avonal, ascendendo até a fonte que tudo é, você faz brotar de lá, do universo Adonesh, as energias de Mithan-El e Anhotak Ten. Desapegue-se da imposição desse Deus das religiões. Desapegue-se de Yahvé, Jeová, Brahma, Alá, Caos, todos esses nomes e designações que aprisionaram a humanidade e macularam essa ideia desse Deus. Cada vez mais traremos mais informações sobre isso, mas ligue-se à sua fonte maior, que de lá atravessa o portal Avona Shantar e traz a você a energia Umara, que se densifica em você como forma, como ser morontial. E assim você tem a possibilidade de se ligar às ordens de Melquisedeque, Lanandek, Gorandek e Voranandek, a ordem Kumara, Amarilis, Shansara, Santara e a grande fraternidade branca, que possibilitam a você o contato com os comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Nenhum deles é esse Deus. Nenhum deles está ligado a esse Deus. Eles se ligam às naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramares, Ramatiz e Iroko. E elas são comandadas por Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Arkel, Astarniolin II, Jaguar e Pantera Negra, além de muitos outros comandantes que não os citei, que não os conheço, que não tenho acesso ainda. Mas existem muitos desses seres, consciências, postos e hierarquias, como é a hierarquia Lúcifer, que eu esclareci recentemente na última aula do canal. E muitos mais serão desmistificados aqui, ligados assim profundamente aos tronos de pretos velhos e caboclos, aos tronos de Exus e pombagiras, com Exu veludo,
e Maria Padilha, rainha. Liguem-se aos sacerdotes do Templo de Horus com Rancor e às sacerdotisas do Templo de Ísis com Roquiná. Liguem-se a esses seres. Abracem-se junto a essas hierarquias. Elas, sim, são capazes de permitir a vocês um contato com o seu eu mais profundo, fazendo surgir de Gaia, do centro do nosso planeta, a energia do sagrado feminino que ascende pelo seu chakra raiz, com 2 serpentes douradas do Kundalini, que vem até o seu caminho do meio, a sua chamatrina. Vão brilhar em sua pineal e vão sair pelo chakra da coroa, formando a malha toroidal, que mais uma vez hoje será capaz de enviar energias a Israel, a Palestina, especificamente Cisjordânia e faixa de Gaza. Mas envia energia ao Egito, ao Líbano, e se permita enviar ao Hamas, ao Hezbollah e à Jihad Islâmica. Quem sabe, mexendo com uma mente ou outra, com essa energia magnânima que sai de seu Gongá, de seu Merkaba, e que permite a você um contato magnânimo com esses maiorais que se encontram aqui, enviando para lá o máximo de energia positiva, o máximo de pensamento, forma sentimento positiva, de luz, de amor incondicional. Kang Sham Pham. Kang Sham Pham. Kang Sham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon. Hareon. Hareon Kara. Hare Hare. Hare Hare. Onkara. Assim é. Assim está feito. Palestra de número 13. Ela hoje traz para nós o porquê somos tão diferentes. Numa imagem aqui do nosso planetinha Terra, nosso planeta azul, lindíssimo, belíssimo. E para que nós possamos oferecer a vocês as respostas viáveis a esta pergunta, necessitamos de algumas prévias. E observem que não é à toa que aqui eu coloco respostas viáveis, porque como venho insistindo com vocês já há algum tempo, não temos aqui a menor pretensão de oferecermos verdades. Nada do que falamos aqui é necessariamente verdade. Nós não somos dados a certezas. Não há por que você se fechar na lógica de um conhecimento só nosso, porque esse conhecimento é sideral. Você precisa ser capaz de abraçá-lo, entendê-lo, e se realmente você o compreender, ele poderá passar a ser a sua verdade. Por isso que desde o início eu falo a vocês, o canal Comando Semente da Luz busca poucas sementes. Você vai entender ao longo dessa palestra e das próximas aulas como são poucos os seres que no planeta estão prontos para essa próxima etapa. Então, para darmos essas respostas a vocês, é preciso que tenhamos em mente que, ou se já entendemos que as existências não se limitam à superfície desse planeta, você já compreendeu isso? Já admitimos que além da Terra, além desse planeta, já passamos por outras localidades? Já aceitamos que além da 4D, essa matéria aqui, bariônica, que você ocupa hoje, ela está em 4D, por mais que ainda insistam com outras compreensões, você está em 4D. E além da 4D, já aceita você que há outras dimensões?
Então, se você o faz, vamos buscar aqui as possíveis motivações para essas diferenças. Não estamos aqui com a menor pretensão de apresentar a vocês todas as motivações, apenas algumas. Em termos de 4D, aqui, matéria bariônica, superfície desse planeta, as diferenças vêm de nossos pais, ou seja, da genética, então tem a ver com o seu paizinho e a sua mãezinha, a genética é importante, da origem étnica, se você é negro, se você é branco, se você é amarelo, se você é índio, tudo isso é importante para caracterizar você. Não que haja aqui nenhuma questão de preconceito. Não é que um seja melhor que o outro, mas um é diferente do outro. Da idade cronológica da criatura, você, naquele determinado tempo linear. Ou seja, se você está aqui no planeta Terra hoje, esse nosso tempo linear é importante para caracterizar você. Mas se um outro ser muito similar a você está em um outro local, em um outro orbe, em que o tempo lá seja outro, como eu já falei para vocês que em outras dimensões o tempo é medido diferente, até que a partir de uma dada dimensão você passa a ser atemporal. Tudo isso caracteriza o ser que ocupa aquele plano, que ocupa aquela dimensão. E em termos de fractal, o que nós chamamos de fractal, que a maioria das nomenclaturas chama de espírito, já apresentamos para vocês a diferença. Elas vêm, essas diferenças, do intelecto, que é diverso, das aptidões e das tendências nossas, que são muito diferentes, dos conflitos internos que nós temos, que são muitos, que são distintos, do planeta de origem. Por isso que eu perguntei para você se você tem noção de que você necessariamente não é daqui. Você pode ser de Marte, Vênus, Epsilon Eridani, Orion, Vega, Lira, qualquer outro vai caracterizar você como distinto. E mais, da raça de onde você vem. Se você é felídeo, originalmente, e hoje está humano, se você é aviário, originalmente, e hoje está humano, se você é humano, originalmente, de avior, e hoje está humano na Terra, tudo isso caracteriza suas diferenças. E isso constitui aquilo que a gente chama tanto para vocês de bagagem sideral, que não é daqui, que não é de hoje, que é acumulada ao longo dos milênios. Você é milenar. Você não tem os seus 80, 70, 60, 50 e poucos anos, 40 e poucos anos, 20 e poucos anos, ou seja lá a idade cronológica que você tem hoje. Isso é um momento, porque somos seres em retorno de dimensões acima, 5D, 6D, 7D, 30D, 45D, engajados em projetos pré-estabelecidos, como já explicamos tanto em diversas outras palestras e aulas. E no momento, agora, hoje, outubro de 2023, você está na Terra, porque já estivemos antes em diversos outros, como eu acabei de lembrar a vocês. E tais seres, você, todos nós, já acumulamos, tais seres já acumularam 3 coisas fundamentais. 2 eu vou apresentar aqui, a terceira no próximo slide. Conquistas. O que são suas conquistas? Conhecimento, que é seu, ninguém tira. Habilidades, que são suas, ninguém tira. Capacidades físicas e psíquicas, que são suas. E é engraçado você pensar sobre isso, porque você pode pensar assim, mas físicas não é somente ligada a 4D nesse planeta agora, mas as suas habilidades adquiridas outrora, você as traz. Você acha que a força que você tem hoje, a agilidade, a elasticidade, a habilidade ou a ausência de tudo isso que eu falei é de hoje? Você está trabalhando.
Por isso que a gente fala tanto da necessidade do quê? Do exercício físico também. Nós não somos daqueles que pregamos somente a ideia do é tudo só espiritual, é tudo só sideral. Não, você está num planeta 4D, precisa de movimentação 4D, precisa de ativação 4D, e aqui entram as práticas físicas, o exercício físico. Além disso, as virtudes são suas, sua força moral, em que nível for, sua disposição firme e constante para a busca e a prática do bem. Isso é tão difícil hoje, né? Ainda que, para ter tudo isso, sacrifique alguns interesses pessoais seus. Isso é verdade. Observação 1, para esse slide. O que já alcançamos, o que já possuímos, são os nossos talentos. Isso é talento. E tais aquisições, como eu reforcei antes, são definitivas. O que não impede, observação 2, de esquecermos determinados talentos ou habilidades devido ao rebatimento energético. Aí entra aquele tal daquele véu do esquecimento, que não é uma coisa que nos é dada, nos é oferecida ou nos é bloqueada de propósito, não. Esse rebatimento energético, ele ocorre de uma dimensão para outra, e aí eu vou parar para explicar um pouquinho, ao contrário do que eu fiz antes, nos 2 slides que se foram, sobre as 2 imagens, que eu não parei para me aprofundar muito nela. Aqui se faz talvez necessário, não que eu já não tenha falado sobre isso, já falei, mas é um momento de trazer talvez novas ideias. Se você acompanha o nosso canal desde o início, essa palestra 13 já foi feita antes. E você vai vendo que outras coisas são trazidas. Inclusive, às vezes, alguns conceitos são modificados, porque a gente muda. A gente está em processo de crescimento. Uma opinião que foi dada ontem pode ser mudada sim. Uma nomenclatura que foi explicada outrora pode ser refeita. E assim deveria caminhar a humanidade. E como é esse rebatimento energético? Vou explicar de maneira bem breve e simples para que você possa, utilizando essa imagem, essas partes escritas, entender como se dá. Isso aqui é você, uma simbologia de você, e aqui é o seu cérebro, tá? Apesar da ideia de ter essa peça de quebra-cabeça aqui fora, dá a ideia de que aqui tem um espaço e que aqui é o preenchimento dele, eu não vou trabalhar dessa maneira. Eu quero que você entenda que esse branquinho aqui dentro é o seu cérebro. Por isso, 4D, o seu cérebro está aqui dentro. Isso é físico. E aqui são as demais dimensões. Como se você pudesse imaginar aqui várias dessas pecinhas. 5D, 6D, 7D e por aí vai. Tudo que você vivencia ou vivenciou nas demais dimensões, seja em outros orbes, em outros planos, em outras realidades, você tem gravado nesse que nós chamamos sua mente sideral. Tudo lá está gravado. E que alguns chamam de registro eterno, registro acásico ou acástico. São várias formas de entender. Você tem esses registros. E aí você vem para cá, ao encaixar essa mente nesse cérebro, ao encaixar as informações das demais dimensões na 4D, por mais que pareça que essa peça é perfeita para entrar aqui, esse encaixe das demais dimensões na 4D não é tão perfeito, não é tão simples. Você enquadra ele aqui, mas ele não entra com essa perfeição que deveria entrar. Por todos aqueles bloqueios, traumas, limitações que nós trazemos, que nós temos, por isso a tentativa de, via exercícios, eliminá-las. Por isso que algumas pessoas canalizam, por isso que algumas pessoas entram em contato com os seres. Cada um chama de um jeito. Há algumas fontes que chamam isso de frequenciar. Quando você frequencia,
você entra em contato com esses outros seres, tá ok. Pode chamar isso de canalização. Em alguns casos se dá o tal do acoplamento, que já explicamos. As próprias incorporações são maneiras, são formas, são mecanismos de contato dessas dimensões com você. Outro exemplo, quando você sonha, já falei também sobre isso. Você recorda dos sonhos que são viagens astrais, ou além de outras dimensões que não só o nível astral, mas que você vai a outros níveis e de lá traz informações. Por que vem tão truncado? Por que os sonhos e pesadelos, em geral, não são suaves, sublimes e plenos? Porque esse encaixe dimensional, esse rebatimento energético, não se dá de maneira perfeita. Ok? Espero que assim a gente possa entender um pouquinho melhor isso. Claro que voltarei a esse tema em outros momentos. E tais seres também já acumularam, como eu falei, eram 3 coisas. Já acumularam, além das conquistas e das virtudes, eles já acumularam limitações, que podem ser trabalhadas, tá? Assim como as conquistas podem ser melhoradas, as virtudes podem ser ampliadas, as limitações podem ser, aos poucos, o quê? Você as diminui, até que uma hora elas desapareçam. É difícil, professor? É. Isso é longo? É. Mas é impossível? Não. O que são as limitações? São medidas de modo proporcional ao índice evolutivo de cada ser. Então, cada um de nós tem uma limitação. E como é que eu explico isso? Eu coloquei aquilo entre parênteses para ver se você capta o que eu quero dizer disso. O que eu quero dizer com isso. Essa é a diferença, por exemplo, entre você, que me ouve agora, e um mendigo que furta. Imagina o seguinte, você com esse conhecimento que você tem hoje, você está aqui no canal, você deve visitar outros canais, você deve ser membro de outras fontes, lendo vários livros, com todo esse cabedal. Por mais que você se ache uma pessoa limitadíssima, se você está aqui hoje, você já tem algum grau de entendimento. Você já tem alguma condição, inclusive financeira, melhor que um mendigo. Se você furta, é óbvio que o seu furto é medido de uma maneira. Essa sua limitação é muito maior do que um mendigo, por exemplo, que não tem acesso a esse momento de saber, que está com fome, que está com um desespero profundo, que tem outros problemas. E se ele furtar, ele é julgado, a limitação dele é muito menor. Ah, ele deve furtar? Ele pode furtar então, Clóvis? Não. Eu estou apenas mostrando que julgar é algo que nós não deveremos fazer a partir de agora. Apenas entender esse equilíbrio desse ser que rouba e você que rouba, desse ser que furta e você que furta. Então, para nós, para alguns de nós, infelizmente, para você que me entende agora, algumas limitações não são mais permitidas. Para alguns de nós, não é mais possível cometer certos erros. Por isso, não chamamos mais de pecados, e sim de limitações, que são como responsabilidades proporcionais ao que está ao nosso alcance. Foi isso que esse cidadão cósmico aqui quis dizer quando ele proferiu o a cada um será dado segundo ou de acordo com as suas obras. Isso disse Jesus Sananda. E afinal, o que é esse tal desse pecado? Pecado é uma transgressão a uma regra ou uma norma. Regra essa, norma essa, imposta por quem? Aqui começam as imposições. É a matriz de controle, é o governo oculto, é o SGS, gerando esse eterno pecador. Na Ave Maria, embutiram para vocês que você é um pecador. Perdão, não existe isso.
A Ave Maria não foi rezada assim nunca outrora lá atrás por aqueles que trouxeram esse louvor. Não é Ave Maria, você não é pecador. Também é classificado como falta ou culpa. E, de novo, a matriz de controle do eterno faltoso e do eterno culpado. É isso que o governo oculto de você deseja. Que você se sinta pecador, faltoso e culpado. Para que você fique eternamente pagando, expurgando, provando e resgatando. Para que você se sinta pequeno e ache que tem que estar num planeta de sofrimento profundo. Isso não é verdade. Observação 1. E esse pecado é caracterizado pelo interesse pessoal, egoísta mesmo. Isto é, eu acho que eu posso pecar, mas o outro não. Não é assim que a gente pensa? Pensa em diversos problemas aí que eu acho que eu posso ter, que eu posso fazer, mas o outro não pode. Simples mesmo. Por exemplo, eu posso falar mal do outro, mas eu me ofendo profundamente quando alguém fala mal de mim. Eu posso julgar o outro, mas me ofendo profundamente quando sou julgado. Então, essa questão do pecado, ela também tem gradações? Afinal, quando abriremos nossa mente para compreender que tudo isso foi imposto? O que é inteligência? É uma faculdade ou uma capacidade de aprender? Apreender, com 2 E. Compreender em profundidade a utilidade de algo e adaptar-se à nova realidade que vem com esse aprendizado. Essa é somente uma primeira definição dada hoje. Eu vou apresentar uma outra mais à frente. Mas vamos nos aprofundar ainda aqui. Diferença, então, entre aprender com 1 E e apreender com 2 E. Ambos, tanto o aprender quanto o apreender, ocorrem de dentro para fora. Mas aprender com 1 E só é adquirir conhecimento. A gente aprende toda hora, o tempo todo. Às vezes de maneira consciente, às vezes de maneira inconsciente. Mas por isso que se fala que tudo é um aprendizado. Tanto para bem quanto para mal. Agora, o apreender com E duplo é não esquecê-lo jamais. Quando você fala assim, já aprendi isso, já vi isso, já li isso, mas não estou lembrando. Então, você não apreendeu, você apenas aprendeu. Quando você apreende um conhecimento, um saber ou uma ideia, é para sempre. E é para sempre mesmo. Alguns de nós apreendeu determinadas coisas num passado milenar e até hoje você sabe. Você vai lá e busca no seu registro, na sua memória. E a outra ideia importante a ser trabalhada aqui, o ensinar. Como eu falei de aprender, vou falar de ensinar. Esse ensinar é de fora para dentro. O ensino vem de algo externo ou de alguém externo. Você não se ensina, você aprende. Algo te ensina ou alguém te ensina. Deu para perceber essa diferença? É importante, tudo dentro da ideia de inteligência. E ainda mais importante que isso, o que é moralidade? É uma coisa que a gente tem muito pouca preocupação. A gente se preocupa muito no planeta hoje ainda com a inteligência, que deve ser preocupação. Mas alguns de nós se preocupam muito pouco com a questão de moral, de moralidade. É um conjunto de regras de conduta baseadas num bom senso. Então, inteligência, que tratamos anteriormente, não necessariamente significa moral elevada. Não, não mesmo. Há seres ignorantes e dotados de pouca inteligência, mas com moral elevada. Sim, eles existem. Muitos dos governantes, muitos dos dominadores globais hoje, daqueles que estão teoricamente tomando as decisões do planeta, são muito inteligentes. Aliás, a grande maioria deles. Vamos observar em que grau, em que nível moral eles se encontram?
Quantas pessoas são importantes e inteligentes hoje tentando resolver o problema da faixa de Gaza? Muita gente inteligente tem lá. Muita gente com moral zero tem lá. E mais uma diferença importantíssima entre inteligência e sabedoria. E aí vem a segunda definição que eu falei que eu faria. Inteligência é a habilidade de manejar conhecimentos e aplicá-los. Se você ler de novo lá atrás aquilo que eu apresentei, você vê que fecha. Só que sabedoria é uma coisa ainda muito mais profunda. Sabedoria é o uso da inteligência e do que mais se faça necessário para obter o melhor resultado para si e para os demais seres à sua volta. Um sábio, e o sábio aqui não é somente um sábio reconhecido como sábio, como eu tratei recentemente com vocês sobre um assunto que foram os 7 sábios construtores, não precisa ser esse nível de sábio. Você tem algum nível de sabedoria. E o sábio de verdade, ele não encarcera conhecimento. Ele não guarda para ele. Por isso o comando da luz estabeleceu a nós, encarnados hoje aqui, esse projeto de não permitirmos mais o encarceramento do saber. E aqui, até por curiosidade, a coruja, esse ser lindo, maravilhoso, eu sou suspeito para falar sobre isso, porque eu acho todos os seres de qualquer outro reino muito mais bonitos do que o reino humano. E o reino animal, para mim, é uma paixão particular. Isso muito provavelmente pela minha origem. E a coruja, que está aqui, essa ideia de associar a coruja à sabedoria, não sei se vocês sabem, a coruja é um dos símbolos de sabedoria. Isso vem da Grécia, na verdade, da Grécia Antiga. Quando e onde os filósofos associavam a noite às revelações filosóficas e intelectuais. E a coruja, se você lembra bem, é um animal noturno, ela caça à noite, ela tem uma visão completamente adaptada à noite, ela também enxerga durante o dia, mas a visão noturna da coruja é um negócio absurdo. Ela usa a noite para fazer muitas de suas tarefas, talvez as mais importantes. E essa associação dos filósofos com a ideia de que a noite é um momento de revelações filosóficas e intelectuais, diria eu, cósmicas, fez com que fosse imediata a associação da coruja com a sabedoria. Por isso, a coruja como símbolo de sabedoria. Diria eu para você que hoje a coruja mostra que tem muito mais sabedoria do que a maioria dos seres humanos encarnados. E a maturidade sideral? Era aqui que eu queria chegar. Com essa ideia de sabedoria, inteligência, aprender, apreender, ensinar, inteligência e moralidade, a gente chega à maturidade sideral. Na atual transição planetária em andamento, como eu já venho falando para vocês, a Terra, aquela do primeiro slide, está saltando de nível, já indo para 5D. Na maturidade dela, planeta Terra. É o tal do mundo de regeneração. Já venho falando sobre isso há algum tempo. E parte da humanidade, você, semente, que se interessa por permanecer nela, Terra, também precisa acompanhar. Então você precisa ascender. E aí que está. Muitos canais e fontes falam sobre isso, né? Você precisa ascender e nós também. Então, quando eu sei que eu estou no caminho para essa maturidade sideral, ou cósmica, ou espiritual? Quando eu sou capaz, agora você vai ver de novo a formatação dos eu sou, quando eu sou, e aí são vários decretos embutidos de novo. Quando eu sou capaz de distinguir entre o precisar e o querer. E assim, eu deixo de lado os muitos e insistentes eu quero. Não é? Quando eu diminuo até uma hora parar de vez em tentar mudar os outros e me concentro em mudar a mim.
Quando eu sou capaz de controlar os instintos primários e passo a solucionar mais os conflitos do que a gerar cada vez mais esses conflitos. Observação. E aqui eu vou citar de novo Joana de Ângeles, venho citando ela em várias outras palestras, até porque ela é a nossa mentora das palestras. Joana de Ângeles chama essa maturidade não de sideral, não de cósmica, não de espiritual, mas de maturidade psicológica. Essa maturidade de psicológica. E ela ressalta que para atingi-la, deixa eu beber uma aguinha, né, para me hidratar, você precisa ter em mente que aprendizado e crescimento não cessam jamais. Já falei isso para vocês antes. Quando você para? Nunca. E somente o autoconhecimento que vem com esse aprendizado e com esse crescimento é capaz de permitir ao ser, você semente, a descoberta de suas imperfeições e assim trabalhar cada uma delas. É uma das coisas que a gente faz aqui. Buscar, entender, descobrir nossas imperfeições para trabalhá-las. E assim a gente chega à conclusão de qual é o estágio da humanidade hoje. Por isso o conflito no Afeganistão, por isso o conflito entre Ucrânia e Rússia, por isso os conflitos da China com as áreas do entorno, que já já vai aparecer outro problema ali, que ela vai tentar tomar de volta uma área em especial, não quero falar sobre isso agora. Por isso os conflitos internos. Porque nós temos o conhecimento, ou dizemos que temos, mas não temos a compreensão de Deus. Esse Deus que eu falo tanto para vocês, que vocês chamam de Brahma, Jeová, Yahvé, Alá, Caos. Esse não é Deus. Não Deus real. Um planeta que tem o predomínio da força bruta sobre o direito. Se não fosse assim, não haveria tanta injustiça social e tantas guerras. O predomínio da matéria sobre o espírito. Daí o profundo medo da morte. O desrespeito total, completo e absoluto aos reinos. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Eu desrespeito demais o reino mineral. E vou citar só 2 exemplos. Quando eu sujo, agrido, descumpro regras e acabo com a água e com o solo. Isso é o desrespeito a 1D. Eu desrespeito demais a 2D, o reino vegetal. Quando, por exemplo, as queimadas e as invasões e os desmatamentos destroem os bosques, as florestas, as matas e, por consequência e por conseguinte, os rios, as cachoeiras, os cursos d'água, que acabam retornando para você, homem, da 4D. E eu desrespeito demais a 3D, os animais. Até porque nós somos necrófagos, né? E eu acho isso normal. Nós comemos carne, a gente mata carne viva para torná-la cadáver e comê-lo. Ou você acha que quando você come um franguinho, um peixinho, uma carninha de boi, vaca, porco, ganso, pato, eu sou o quê? Eu como cadáver. Predomínio dos dogmas sobre a lucidez humana. Isso é o grande trunfo do governo oculto, dogmatizar você. A crença na única existência física, o tal do morreu, acabou. O afastamento de saberes que são tidos como fantasia ou imaginação, como, por exemplo, a cabala, a geometria sagrada, a metafísica, a física quântica, curas xamânicas e escolas herméticas. E você pode estar se perguntando, mas espera aí, tem 2 coisas ali, metafísica e física quântica, que são ciências, que são estudadas pela ciência, não como um todo. Há muitos doutores, PhDs de diversas origens da ciência, do saber, os inteligentes, os que se acham sábios, que até hoje acham que física quântica é espiritual, que até hoje acham que a metafísica é invenção, que isso não é bem assim, que isso não leva à fonte que tudo é.
que as pesquisas da neurociência mostrando as sinapses cerebrais, as explosões que se dá a cada pensamento, a cada emissão de forma pensamento, isso é imaginação, isso é desimportante, porque eu tenho na humanidade um predomínio do ter sobre o ser. É o culto eterno ao físico, os exageros da palestra 12, que foram muito trabalhadas já com vocês. Nós buscamos ainda hoje no planeta gurus e igrejas. Eu preciso me prender a alguém. Eu preciso me prender a algo que nos modifique. Mas não buscamos jamais ou produzimos jamais o nosso próprio despertar. E aí eu vou insistir com isso. O canal Comando Semente da Luz não é guru. O Comando da Luz não é igreja. Não sigam cegamente a todos nós, nem a ninguém. Não se permitam, isso é mais um dogma. Por isso que compaixão vira pena e amor vira posse. Por isso que o ódio toma lugar do amor, o que alimenta ainda mais dor, mais morte, mais doença e mais culpa. Não é exatamente o ciclo sombrio que você vê hoje na faixa de Gaza? Que você liga na CNN, na Globo News, na Band News, ou onde mais você ligar. E o que você vê? Somente morte, desespero e aniquilação. Mas como eu não quero que você feche com esse poderoso dogma que é embutido a nós, eu proponho a você fechar e passar a partir de agora a emitir amor, alegria. Aqui está unidade, porque é espanhol, mas é a unidade mesmo, da unificação, da união de forças. São símbolos belíssimos. E é claro, eu trouxe aqui para vocês o símbolo de um desses reinos que é super massacrado, que eu li anteriormente, o reino animal, que junto com Gaia vai permitir a você a emissão de amor, alegria e unificação com a fonte que tudo é. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Hareon, 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 cara. Hare Hare, Hare Hare, Om, cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Paz mesmo. Não vibrem com as energias pesadas, que infelizmente ainda durarão algum tempo. Não se permita engolfar por esses dogmas emitidos por eles, que desejam que você afunde junto com o planeta. Nem o planeta vai afundar, nem você irá junto com ele. Abraço fraterno e amigo. Beijo no coração de vocês.